Começando a parte de ligações químicas. A primeira, vou dividir em duas partes. Essa é a primeira. Vejam só, a ligação química ocorre quando dois ou mais átomos se combinam no intuito de formar novas substâncias. Os elementos, ao formarem ligações químicas, fazem com grande liberação de energia, ou seja, é exotérmico, entendeu? Exotérmico é liberação de calor, de energia, no intuito de adquirir estabilidade. Valência. O que é valência? Valência é a estabilidade do átomo. O átomo estabelece, o átomo consegue ficar estável com 8 elétrons na camada de valência. Valência também pode ser o poder de ação de um átomo, ou seja, quantas ligações um átomo pode realizar, pode fazer, objetivando se tornar estável. Quando apresenta cargas, ou seja, um íon, quando apresenta carga é chamada de eletrovalência. Essa estabilidade é fundamentada pela regra do octeto, entendeu? Que foi formulada em 1916 por Lewis, acho que é um cientista inglês, não sei, e Cossel. Um elemento, para se tornar estável, precisa ter 8 elétrons na camada de valência, na última camada, semelhantemente a um gás nobre. Entendem? Para demonstrar assim, alguns exemplos. Alguns exemplos da tabela periódica. Terceiro período ou outros períodos. Por exemplo, o sódio. O sódio, a distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 3s1. Não, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ou seja, a valência é 1. Por quê? Porque o último elétron, que é o 3s1, tem um elétron. Entenderam? Tem um elétron na camada 3s1. Ou seja, ele pertence à terceira família. E o 3s1 e o 3s1 é o elétron da camada, entendeu? Então a eletrovalência é mais um. Vamos para outro exemplo. Magnésio. O magnésio tem 12 prótons e 12 nêutrons. Sua configuração é 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. Ou seja, a sua valência é 2. Por quê? Termina na família 3. 3s2, família 3, da família 3, e 2 do elétrico, entendeu? A sua valência é 2 e 2 mais. Vou dar outro último exemplo. O hidrogênio, ele só tem um próton, um nêutron, ou seja, 1s1. Basicamente a valência é 1 e a eletrovalência é 1 menos do hidrogênio. O hidrogênio em forma gasosa. Outro exemplo. O alumínio. Ele tem 13 prótons e 13 nêutrons. Sua configuração, sua distribuição eletrônica, o alumínio é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1. Ou seja, 3, família 3 e 1 elétron. Ou seja, sua valência. Só que o que acontece? Como está 3s2, aliás, olha aqui, como está
3SO2 e 3P1, sua valência é 3. E a sua eletrovalência é mais 3 mais, entendeu? Porque por causa que tá junto a camada tá 3S1, 3P2, 3P1, 3S2, 3P1. Continuando falando assim das ligações, temos a ligação, a primeira ligação, a ligação iônica. O que acontece na ligação iônica? Na ligação iônica acontece uma transferência de elétrons, ou seja, tem um átomo com menos elétrons para um elétron de mais elétrons, ou vice-versa, de um átomo de mais elétrons para um átomo de menos elétrons. Então, nesse caso, ocorre troca de elétrons para estabilizar, entendeu? A camada de valência. Então, sim, dessa forma, a atração eletrostática entre ânions e cátions, ou seja, íons positivos, ou seja, que recebem elétrons, e íons negativos que recebem. Não, na verdade é o contrário. Ânion é íon negativo que recebe elétron, e cátion é íon positivo que doa elétron, entendeu? E aí o que acontece? Pode acontecer entre um metal e um ametal. Pode acontecer também entre um metal e um hidrogênio, ou simplesmente entre um metal e hidrogênio. No caso mais comum é entre metais e ametais, ou metais e hidrogênio, ametais e hidrogênio. Entendem? Metal a metal e a metal a hidrogênio ou a água, tanto faz. E o ponto, outra coisa, o ponto de ebulição e fusão de compostos iônicos é muito alta para você assim ebulir ou fazer a fusão, que é do sólido, do líquido, de uma substância iônica. Você precisa de muita temperatura, entendeu? E eles formam também uma estrutura cristalina, entendem? Outra coisa é que só ocorre em solução, só ocorre em solução aquosa, entendem? Só ocorre em solução aquosa. Agora, a ligação covalente. A ligação covalente ocorre pelo compartilhamento. Se na iônica era doação de elétrons de um para o outro, aqui na covalente compartilha elétron. Entendem? A maioria dos compostos moleculares eles são feitos por ligações covalentes, como a água, o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, o ácido vários exemplos de substâncias compostos, o ácido sulfúrico, o ácido carbono, o ácido nítrico, o ácido nitroso, várias substâncias. É que eu não estou lembrado agora, mas também os compostos orgânicos também. Então, enfim, na ligação covalente, os metais se ligam entre si com hidrogênio, entendem? E o ponto de ebulição e de fusão é baixo, entende?
uma propriedade que eu esqueci de falar na ligação iônica é que a ligação iônica conduz corrente elétrica, e já na ligação covalente não conduz corrente elétrica, entendem? Tem algumas exceções, mas a maioria dos compostos covalentes não conduz corrente elétrica em meio aquoso. E assim, tem as fórmulas químicas, que pode ser a fórmula molecular, como é escrito, por exemplo, H2O, que é água, N2, que é gás de nitrogênio, CO2, que é dióxido de carbono, ou pode ser feita pela fórmula eletrônica, que é um tracinho, é tipo uns tracinhos que botam bota o elemento, o nome do elemento, H, N, nitrogênio, carbono, e bota os tracinhos. E na fórmula estrutural, essa é muito comum em química, porque você bota um traço na fórmula estrutural, tipo H, traço H, ou N, tripla N, ou C, dupla O do outro lado, que nem na química orgânica, mas isso é assunto para outra vídeo. Bem, que é a fórmula eletrônica de Lewis e a fórmula estrutural, é a fórmula molecular. Então, as ligações podem ser simples, duplas ou triplas, ou pode ser duas ligações duplas, duas ligações duplas e uma dupla simples, ou pode ser uma ligação tripla e uma ligação simples. Também pode ser uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação simples, duas ligações simples, duas ligações duplas, três ligações simples, entendeu? Uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla, duas ligações simples, três ligações duplas e três ligações simples. Aí tem a ligação π, a ligação sigma. Assim, para ser honesto, a ligação π é quando tem duas ligações simples, tem uma ligação dupla e uma ligação simples. Uma ligação dupla e uma simples. Aí a simples é a π. A sigma acontece ligações triplas e simples. Três ligações simples, pode ser sigma, mas o caso mais comum de ligação tripla, ligação sigma, é quando tem uma ligação tripla, e lá a primeira ligação significa sigma, eu espero que vocês entendam. Se não entenderem, vocês falam aí que eu faço um vídeo tentando explicar. Enfim, e para terminar, assim, tem a ligação metálica, que ocorre basicamente entre metais, que pode ser encontrados numa forma de retículo cristalino, que os elétrons ficam cristalizados, tipo uma estrutura cristalizada, sólida, entendeu? Aí o que acontece? Os elétrons livres formam o mar de elétrons, o chamado mar de elétrons. Os compostos metálicos
apresentou altíssimo ponto de fusão, altíssimo ponto de combustão, brilho característico, condutividade elétrica, condutividade térmica de calor e temperatura. Calor e temperatura diferente, mas enfim, isso é estudo para física térmica. E pode se agrupar formando as ligas metálicas, como por exemplo o bronze, que é feito de estanho, cobre, ouro 18 quilates, o ácido inoxidável, latão, amálgama, vários exemplos. E a condução da corrente elétrica nos metais pode ser explicada pela teoria das bandas eletrônicas, entendem? Enfim, de acordo com essa teoria, a pequena quantidade de elétrons na camada de valência dos metais facilita a transição dos mesmos pelo retículo cristalino, graças à fusão dos orbitais mais externos, formando bandas ou faixas de condução. Exceções à regra do octeto. Temos o berílio e o boro, que apesar de serem metais, eles efetuam ligações covalentes, entenderam? Enfim, o berílio se estabiliza com 4 elétrons e o boro com 6. Octetos expandidos. Os octetos expandidos são elementos que se estabilizam com mais de 8 elétrons. Isso é uma exceção, porque na camada de valência são 8 elétrons. Entendeu? Se vocês não entenderem, vocês pedem outra videoaula. Entendeu? E aí o que acontece? Vamos lá. Os octetos expandidos são elementos que se estabilizam com mais de 8 elétrons, e esse fato pode ocorrer, como por exemplo com fósforo, família 15, e o enxofre, que se estabilizam com 10 e 12 elétrons, respectivamente. O enxofre da família 16. Depois eu vou dar uma aula de tabela periódica, não é tão complicado assim, entende? Tem só aquelas questões de eletronegatividade, raio atômico, mas não é tão difícil assim. Enfim. E tem os gases nobres, que até 1962 acreditavam que os gases nobres não poderiam formar compostos estáveis. Por que os gases nobres? A questão dos gases nobres. O que acontece é que os gases nobres, eles são estáveis, entende? Eles são um período, uma tabela periódica, entende? E aí, nesse caso, eles são estáveis, eles formam ligações estáveis. Só que talvez eles não possam se ligar entre si, porque são gases nobres. O que acontece? Porém, os casos dos gases nobres sejam ligados a elementos de acentuada eletronegatividade, feito flúor, o oxigênio e nitrogênio, tem o flúor, entendeu? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Isso lembra a ponte de hidrogênio, mas isso é assunto para outra ocasião. Enfim, em condições adequadas de temperatura e pressão, podem formar compostos com outros elementos, como visto com
o difluoreto de xenônio. Nesse composto, a estabilização do xenônio utiliza 12 elétrons, total 12 elétrons, ou seja, mais de 8 elétrons. Então, moléculas que apresentam um número ímpar de elétrons, como o dióxido de nitrogênio e o óxido nitroso, também são consideradas regras à exceção, são consideradas exceções à regra do octeto. Entenderam? Se entenderam, podem falar alguma coisa. Enfim, o caráter das ligações químicas. O caráter das ligações pode ser determinado pela diferença de eletronegatividade existente entre os átomos. Com base nisso, com base nisso, pode-se afirmar que determina a polaridade de uma ligação covalente. Se a diferença de eletronegatividade, entendem, for igual a zero, covalente a polar. Se for a diferença de eletronegatividade for entre 0,1 e 1,7, é covalente polar. E se for maior que 1,7, é iônica. Entendem? Aí, só relembrando, metal mais a metal é iônica. A metal mais a metal é covalente polar. A metal só que com átomos diferentes, é polar. A metal com átomos iguais é covalente apolar. Metal mais metal é metálica. É ligação metálica. Tem as propriedades da ligação paramagnética, ferromagnética, diamagnética, mas não é interessante porque isso aí já é de magnetismo, de física, isso aí já é mais avançado, bem mais avançado. Já assunto assim, mais avançado, entende? Então, eu vou terminando por aqui. A próxima parte de ligação. A próxima parte de ligação. A próxima parte de ligações químicas a próxima aula vai ser história.